eu sou a Lu. Eu e o Ander trabalhamos com terapia integrativa, regulação emocional. E diante do cenário do que nós temos vivido, a gente decidiu gravar um bate-papo. E a nossa expectativa é que possa ajudar você a passar por esse momento. Então, vamos contar o que a gente tem visto, o que a gente tem percebido, principalmente nos nossos atendimentos. E o que vem pela frente na área emocional com esse cenário. O que a gente mais tem percebido, assim, tanto em atendimento como onde a gente vai encontrando as pessoas na rua, é muito medo, muita preocupação realmente relacionada ao futuro, né? Tanto as pessoas que realmente perderam suas casas, às vezes perderam entes queridos, né? Mas aqueles também que estão assistindo essa situação, vem aquele sentimento de querer ajudar, às vezes como ajudar, às vezes até o que vai ser o próprio futuro da pessoa, né? Porque muitas pessoas perderam a empresa, perderam muitas vezes a sua casa, os seus bens, e vem esse sentimento de preocupação mesmo, o que vai ser do futuro. Então, como a maior parte do estado ela foi atingida, mesmo aquelas cidades que não foram atingidas, as pessoas estão vivendo, todo mundo com esse medo, Sim. esse medo geral, assim, esse medo coletivo. E como trabalhar e ter saúde emocional nesse meio de reconstrução, de uma forma que não se perca a esperança, né? Então, creio que é isso que mais tem nos chamado a atenção e, ao mesmo tempo, tem nos preocupado, né? Porque se a gente focar naquilo que está acontecendo e alimentar a nossa mente o dia todo ali, olhando só a parte ruim, né? A pessoa vai perdendo a esperança, ela pode entrar em crise realmente de ansiedade, de pânico e até entrar num estado de depressão, né? A gente às vezes acompanha algumas pessoas que ela entra num estado de choque. Meu Deus, perdi tudo. É o que muitos têm vivido, né? Em estado de choque. Eu até falei com uma mulher semana passada e o relato, ela disse, eu levei 48 horas para sair do estado de choque. Quando ela percebeu que a casa dela só sobrou o telhado, né? Ela ficou em estado de choque, se deslocou para abrigo, está em abrigo, mas ainda processando, né? E a gente sabe que quando existe uma desordem física, gera desordem emocional, né? Então, é hora de nós nos prepararmos, nos resguardarmos, guardarmos energia emocional para conseguir passar por esse período, né? Porque para a pessoa, para todos nós, né, recomeçar ali seja de uma perda material ou de uma perda de vidas, né? Creio que a gente vai precisar de uma energia, a gente vai precisar estar focado e equilibrado emocionalmente, né? Porque se a gente se deixar permitir alimentar esse medo, a gente paralisa. Então, claro que a gente vai viver um tempo agora, é quase uma sensação de luto, né? A pessoa que ela perdeu algo. Mas ela ainda tem possibilidade de reconstruir sua vida. Então, se a gente entrar na linha dos pensamentos negativos, acabou minha vida, perdi, agora não tem mais. A pessoa realmente, se ela crê naquilo ali, não tem jeito mesmo. Ela vai se afundar até entrar numa patologia e ela vai ficar paralisada na vida. Mas se eu, mesmo com essas situações, buscar um equilíbrio emocional, alimentar a esperança, aí sim a pessoa ela tem estrutura para reconstruir sua vida. E ela vai desenvolver a resiliência. Mas tudo depende de como ela vai dar significado. Assim como os traumas, Exato. Não é exatamente a situação em si, mas o significado que a minha mente deu em relação àquilo. Então, às vezes, vai ter dois irmãos que vão passar pela mesma situação. Aquilo pode ser um motivo que a vida dele acabou e ele vai ficar preso àquilo ali a vida toda e vai se justificar naquilo ali a vida toda. E para o outro, aquilo ali foi um motivo de ele buscar e crescer mais e se desenvolver e não ficou apegado àquela situação negativa. E mesmo assim, a situação do estado que está... quem está passando por essa situação, né? Então, o significado que ela vai construir em cima da situação que todos nós estamos vivenciando, vai determinar se ela vai conseguir reconstruir sua vida, tanto física, emocional, espiritual, ou se ela vai ficar presa à situação. É como um luto, né? O luto ele tem um processo e a pessoa precisa viver o luto, né? Não ignorar a realidade, fingir que nada está acontecendo, mas ao mesmo tempo ela precisa passar por um processo de etapas de que ela supera aquele luto e o que vai ficar são lembranças, né? E para ela continuar reconstruindo a sua vida, independente daquilo que aconteceu. Foi uma das primeiras coisas que lá em casa a gente falou, né? Porque nós também tivemos perdas. E a primeira coisa que eu disse, né? Eu disse pro Marcos assim,
Agora é a hora da gente se manter focado em estar bem, né? Então, a gente vai buscando recursos, ferramentas, o que para cada família. Isso é uma ótima avaliação para você fazer, né? O que funciona para sua família? O que traz qualidade, né? De vínculo, conexão, segurança. Porque se a gente consegue desenvolver isso no nosso núcleo, é uma forma de proteção contra as más notícias, né? Porque o que adianta a gente ir se movendo, a gente vai desenvolvendo a compaixão, ajudando, e quando vê, a gente se envolveu tanto naquelas emoções que adoeceu. Então, não é a hora da gente correr esse risco de adoecer, que fica muito difícil de ajudar o próximo, né? Sim. Eu creio que a nossa casa, ela precisa ser um ambiente de paz. Vai ter os conflitos, que é normal, todos nós temos, mas precisa ter um momento de união e fortalecimento, né? Então, o que a gente vê hoje é o povo, os civis ajudando o civil, um ajudando o outro, e isso é o que fez o negócio salvar muitas pessoas e dar auxílio e estrutura para que as pessoas conseguissem sair das suas casas a tempo, ou aquelas que perderam algo, ter ali seu mantimento por um tempo, serem salvas, né, de um lugar e serem levadas para um abrigo. Então, é o momento de realmente a gente se fortalecer nisso. Claro que no meio disso vai ter o que é natural do ser humano, é o egoísmo. Em meio, às vezes, até esses desafios, vai ter aqueles que vão focar só em si, em resolver os seus problemas e realmente vão, às vezes, até que a gente viu relatos no meio dos salvamentos, as pessoas ali tentando roubar as casas e tal. Sim, que é algo realmente da parte ruim do ser humano, né? Mas, ao mesmo tempo, o que despertou em muitos? Não, eu vou ajudar, eu quero... Uma unidade fora do comum, né? Então, tem a palavra diz que a gente deve, em Filipenses, acho que fala que nós devemos ser felizes na provação. Porque ela vai produzir, isso me chama a atenção. Deus diz assim, na provação, tu pode ficar feliz porque Deus vai produzir algo em você, uma virtude que não tem. Ou que ela ainda não existe. Que ela ainda não existe. Ou vai aprimorar algo que Deus já colocou dentro do seu coração. Então, quantas pessoas... tem alguma área da sua vida abundante e agora estão abençoando as outras pessoas. E creio que em tudo Deus vai usar de situações para moldar o nosso coração, né? Sim. Então eu posso usar aquela situação para me justificar e realmente definhar, tanto emocionalmente como fisicamente, ou posso usar aquela situação para me fortalecer e eu, estando bem, conseguir ajudar as outras pessoas. Né? Só que se todo mundo entrar no desespero e no medo, dois sem saber nadar se afogando junto, né? Exato. Não, e o desespero, ele nunca traz ordem, né? O desespero é sempre confusão, é falta de planejamento. E num momento como esse, precisa ter ordem. Precisa ter um planejamento, como vamos seguir, né? Inclusive, eu percebo muito isso nas famílias com relação às crianças. Às vezes os adultos estão ali conversando, mas a criança só está assistindo aquilo, né? Isso é outra coisa que é um alerta para nós, né? Como administrar com os filhos no meio desse cenário, né? Eles têm que eles pertencem a tudo isso, mas eles não precisam ser tão impactados. E vem de novo aquilo que tu falou, né? Do ressignificar. E quem tem a capacidade de conduzir isso somos nós adultos, né? É que a criança, principalmente na fase ali até os 5 anos, 7 anos, ela é como se fosse uma esponja. Então, ela sente até aquilo que não é falado. Então, por exemplo, se o casal está brigado, existe um estresse, existe uma preocupação, por mais que não seja discutido na frente da criança, ela vai sentir aquela energia, aquela emoção, aqueles sentimentos que os pais têm ali. Quem dirá se falar? Então, a criança, ela está o tempo todo, a gente pensa que não, né? Mas eles estão o tempo todo, sim, ligados e ouvindo. Então, se a gente não se cuidar, quando a gente está olhando uma notícia atrás da outra, né? Existe uma cultura muito forte no Brasil, assim, de olhar realmente notícias ruins. E como só um parênteses. Essa questão de olhar notícias ruins, as pessoas não se dão conta, mas ela gera adrenalina. E muitas vezes, quando nós estamos tristes ou abatidos, o corpo está pedindo adrenalina. Ele está pedindo uma emoção de sobrevivência. E ficar assistindo vai gerando essa adrenalina. Só que ela é uma adrenalina que adoece. Então, a gente tem que focar em outras coisas. Fechando parênteses. Então. Não, e imagina esse ambiente e a criança consumindo essa adrenalina também. Então, olha o perigo que é. Então, a gente mesmo em casa,
Ali deu a primeira semana, a gente ajudou naquilo que a gente pôde, mas quando vê, sem se perceber, quando vê, tá ali no Instagram, um vídeo atrás, e é só o que aparece, né? Eu parei de seguir todas as redes sociais. No começo, tava seguindo, depois eu percebi, não dá. E isso como adoece, quando vê, sem se perceber, ali tu ficou 20, 30 minutos alimentando tua mente de medo, de preocupação, de coisas ruins, mas ao mesmo tempo tu não tá ajudando, tu tá só se permitindo manifestar emoções, liberar adrenalina, né? E aquilo te adoece. Imagina as crianças naquele ambiente ali. Então é algo que a gente tem que estar muito, muito atento de olhar o suficiente para estar informado, né? Para saber o que fazer e direcionar. Porque também a gente não vai viver numa bolha, Sim, né? Não vai ignorar o problema, mas ao mesmo tempo eu estar ciente que eu preciso usar do meu tempo para ajudar naquilo que eu posso e alimentar minha mente de esperança. Porque se eu estou numa situação onde eu vou ajudar alguém e eu estou pior do que ela, estou sem esperança, com medo, como é que eu vou dar suporte para aquela pessoa, né? Sim. Então eu creio que além da ajuda material que a gente pode estar ajudando, emocional, tem que dar esse suporte de esperança. E se eu estou na frequência do medo, digamos assim, a pessoa que já está numa situação ruim, ela definha na esperança, ela não tem perspectiva de futuro. Estou aqui, estou num lugar, estou num abrigo, não sei o que vai ser da minha vida, perdi todos os meus móveis e agora o que vai acontecer? E aí vem alguém que também está nessa mesma frequência e vai atrair o assunto, né? Então eu creio que a gente pode usar do tempo para a gente também estar se preparando emocionalmente, espiritualmente. Eu vejo que por mais que a gente seja cristão, tenha fé, muitas pessoas elas vão ser tentadas a ter sua fé abalada, né? Questionar Deus. Deus, por que permitiu que isso aconteça? Questionamento já está surgindo muito, né? Então, às vezes, a pessoa não vai falar, mas tem no inconsciente assim, mas como é que Deus permitiu algo desses acontecer? E, na verdade, depois que entrou o pecado, se houve ali uma abertura para essas coisas acontecerem, que o ser humano deu. Então eu tenho que entender que Deus ele tem um plano de salvação, mas que nós estamos em um mundo de aflições, mas que quando eu tenho uma âncora, eu tenho uma palavra que ela é eterna, aquelas situações elas são passageiras. Isso eu acho que é o que mais nós temos que colocar em mente, é passageiro, ainda que é intenso, né, é difícil, mas é passageiro. E o que a gente vai fazer nesse período passageiro? Nós, terapeutas, o que eu mais tenho pensado, assim, como nós podemos nos preparar, porque vai vir uma demanda. Já está vindo, né? Como a gente vai ajudar a população a estar bem, né? E, ao mesmo tempo, trazer consciência, porque nisso tudo a gente perde um pouco a consciência. Porque a gente entra naquela linha de tentar se anestesiar um pouquinho diante da dor, né? Do lamento, porque é um lamento. Se anestesiar, e a anestesia não produz nenhum fruto, né? Vai continuar na mesma situação. Então, eu creio assim que, de uma forma prática, né? Eu creio que os princípios de Deus, eles nos dão uma base do que eu devo fazer numa situação dessa. Primeiro, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, relacionado ao futuro, viva um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. No dia de hoje, o que eu posso fazer? Né? Se eu estou numa situação hoje, eu estou num momento que eu preciso de ajuda. Então, esse é o momento que eu estou vivendo. Não, hoje é um dia eu não preciso de ajuda, mas eu posso ajudar alguém. Então, use aquilo e pratique aquilo naquele dia. Né? Se eu ficar me apegando, mas e agora? Eu posso planejar, posso me programar, ver maneiras do que eu posso fazer para reconstruir a minha vida. Mas se eu ficar alimentando aquele medo, aquela preocupação, aquilo que eu tinha que fazer no dia de hoje, eu não vou conseguir fazer e isso vai produzir dentro de mim um medo. E esse medo vai adoecer. Vai adoecer e realmente a pessoa ela vai ficar presa àquela situação ali, mesmo depois que tudo já tiver sido reconstruído, tudo já tiver mudado, porque ela entrou naquela emoção e alimentou aquele padrão, né, ruim, negativo. Né? E porque o medo ele altera a nossa visão, né? A gente não tem mais a mesma perspectiva que a gente tinha antes. E daqui a pouco, se a gente fica muito tempo naquela perspectiva, ela se torna real e a gente não consegue mais voltar. A gente assume uma nova visão, pega aquela visão por um tempo, vamos dizer a visão do medo, e daqui a pouco se acostuma tanto com aquela perspectiva que não sabe mais retornar. Né? Isso pode acontecer com medo, com angústia, com a preocupação. Eu acho que a preocupação é uma das emoções que todo mundo tolera.
É difícil mesmo, então eu tô preocupado. Só que não é normal estar preocupado, né? Normal é estar confiante diariamente e não com essa predisposição. Mas por muitas vezes vai se acostumando com esses sentimentos, né? Eu escutei um conceito uma vez que diz que a preocupação é uma má gestão da imaginação. E a imaginação ela é mais poderosa que o conhecimento. Então, se eu tenho algo relacionado ao passado, uma memória negativa, conhecimento de alguma memória negativa, aquilo pode se transformar numa tristeza até se transformar numa depressão. Agora, a imaginação é algo ilimitado. Pode imaginar qualquer coisa, até coisas irreais. E o medo faz isso. Faz com que a gente crie uma realidade na nossa mente, às vezes, pior do que ela realmente está. Normalmente é pior. Bem pior. Bem pior. E, então, eu estou usando, na verdade, em vez de usar a minha imaginação no sentido de eu criar uma esperança de fé, de me firmar em Deus, eu estou criando um cenário de um futuro ruim. E tem um princípio no livro de Jó, diz assim, tudo que eu temia me aconteceu. Então, o medo, na verdade, ele atrai uma situação. Né? Justamente por esses cenários que vai se montando, né? Na tua mente, tu já viveu. Tu tá botando fé no medo, tá botando fé numa situação ruim. Então, ele vai atrair aquele tipo de situação. Agora, quando eu uso a minha mente, mesmo que eu esteja passando por uma situação que gere medo, que gere preocupação, e eu usar minha mente para gerar um futuro de esperança e projetar o que eu preciso fazer, eu não vou produzir aquela química ruim no meu corpo. E aí eu vou conseguir agir de acordo com aquilo que eu preciso fazer. Sim. Então, eu creio que é um momento de alimentar a mente com coisas boas. Eu vou usar de notícias para me informar naquilo que eu preciso fazer, né? Para estar atualizado, Para né? estar atualizado, mas não passar o dia inteiro nas redes sociais. Eu vejo que está muito forte isso. É muito forte. Ficar o dia todo ali olhando um vídeo atrás do outro, um vídeo atrás do outro, um vídeo atrás do outro. A pessoa ela vai adoecer. Qualquer um. É inevitável. O cérebro ele se rende à repetição. Então, por mais que não creio que aquilo para o cérebro, ela está vivendo, mesmo que ela esteja num lugar que não tem, a água não subiu de tanto ela olhar para a mente, para o cérebro, aquilo ali é real para a vida dela. Então, ela vai como se o sistema límbico emocional dela tá vivendo que tá subindo a água na casa dela. Tem todas as emoções de quem tá vivendo. Só que a boa notícia é que a gente pode imaginar o bom também. A diferença é que a gente normalmente não é treinado para isso. Mas se tu começa a imaginar um futuro de esperança, né? Um futuro diferente, também o corpo ele vai tendo essa percepção e ele vai crendo. Então a gente tem que gerar fé, né? Fé no que nós não enxergamos. Tu que trabalha com essa questão dos eneatipos, dos temperamentos, assim, como que cada tipo lida com essa situação do olhar positivo e negativo? Tem pessoas que já têm uma tendência a ter um olhar positivo e uns negativo. Como é que funciona essa questão? É bem interessante porque aí que vale o olhar de empatia, né? Cada pessoa vai enxergar aquela situação por um ângulo emocional. E eu vejo que aí também existe conflito, porque muitas vezes eu percebo aquele ângulo e eu quero que tu veja pelo mesmo ângulo, né? Sim. Então, dentro do campo emocional, que tem os que sentem, os que são da ação e os que pensam, são caminhos completamente diferentes para o mesmo problema, né? E é tão claro assim, agora eu vejo que o pessoal do campo emocional da ação tá a milzão. Né? E graças a Deus por eles, né? Nem pensam, já vão eles ajudando, não pensam, né? eles realmente, eles saem fazendo, eles saem carregando coisas, né? Os mentais, eles estão pensando o que vai ser do futuro e tal. E os que sentem estão realmente lamentando bastante. Então, é um bom questionamento, né? Eu até vou lançar esse desafio para você, né? Analise se você está mais no ação, se você está pensando mais ou se está sentindo mais. Né? E o equilíbrio está em não ficar só por um prisma. Né? A gente não nega a nossa essência, né? Mas a gente faz um ajuste. Tem que fazer esse ajuste. Eu creio que esse seja o principal foco, assim, encontrar esse equilíbrio, né? Entre eu pensar, planejar, entre eu sentir e entre o que eu preciso fazer. Né? Acho que esse é o nosso maior desafio. Eu creio que buscando realmente ter esse olhar de empatia um com o outro, um que vai sentir mais, o outro vai fazer mais, o outro vai refletir mais,
mas eu encontrar esse equilíbrio para minha vida, né? É. Para mim não tomar decisões precipitadas e também não entrar numa profundeza emocional que não precisa. E eu creio que o que nos dá base para encontrar esse equilíbrio seja a palavra de Deus, né? Então vai ter princípios, a palavra diz que a sabedoria faz bem para nossa alma. Então um espírito fortalecido, mesmo que tu passe por uma situação, tu vai ter um amparo, tu vai ter uma âncora da alma ali, né? Vai ter uma base que ela é eterna e imutável, porque as nossas emoções elas vêm e vão, elas oscilam, né? Então se eu estou bem equilibrado em primeiro lugar com a minha fé e com Deus, por mais que eu esteja passando por uma situação, eu creio que tem algo que está acima disso, que está além daquilo que eu estou sentindo e vendo, né? Então eu creio que isso nos fortalece, né? Eu creio que seja esse o principal foco do momento, assim. Sim. Momento de gente se firmar na fé, né? E desenvolver ela, né? Porque a fé a gente desenvolve, a fé, o crer num amanhã melhor, juntamente com a esperança, mas também ter um autocuidado com a sua saúde emocional, sua saúde mental, para que possamos continuar ajudando mais e mais pessoas a passarem por esse momento.